Olá, esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje estamos no capítulo 20, que fala sobre liberdade cristã e da liberdade de consciência. A confissão diz assim: a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, né? Então, às vezes as pessoas falam sobre liberdade para tem uma música, né, que fala sobre liberdade para dançar, liberdade para sei lá o que mais, mas na verdade a liberdade que Cristo nos comprou é da condenação do pecado, é da ira de Deus, da maldição da lei moral, em sermos livres do poder deste mundo, né, de sermos escravos do pecado, não termos controle sobre nós mesmos por conta de uma dominação do pecado, ah, também do cativeiro de Satanás, né, do domínio do pecado, do mal das aflições, porque nós temos aflições, os crentes têm aflições, mas Deus, segundo lá Romanos capítulo 8, ele tem feito todas as coisas cooperarem para o nosso bem, né? Ele tem pegado até mesmo aquilo que é mal no mundo e tem feito aquilo nos favorecer, né? Nos levando à semelhança de Jesus. É por isso que Paulo diz que em todas as coisas ele é mais do que vencedor, né? Porque Deus está orquestrando as coisas difíceis e ruins do mundo para o nosso bem. Então, não somos livres das aflições, mas do mal das aflições, do aguilhão da morte, né? Embora ainda soframos a morte, o aguilhão dela, o castigo eterno, nós não sofreremos, porque na verdade a morte para o cristão é uma aproximação ainda maior da pessoa de Jesus Cristo, né? De Deus. É, do aguilhão da morte, da vitória e da sepultura e da condenação eterna. Então, de todas essas coisas, nós somos livres por meio daquilo que Cristo fez, da liberdade que Cristo comprou para nós no Evangelho. Como também em terem livre acesso a Deus. Nós temos um acesso livre porque o véu se rompeu, se rasgou no momento da morte de Cristo, deixando claro o nosso acesso direto a Ele. E nós somos livres em prestar obediência, não movidos por um medo servil, ou seja, não por um medo de que o nosso Senhor vai acabar com a gente, vai nos punir. Não, de maneira nenhuma. Não somos livres para obedecer a Deus, não por medo, mas por amor, né? Um amor de filho para pai, um amor filial e de um espírito voluntário. Então nós somos livres agora para ter um relacionamento com Deus baseado na graça, baseado no amor, baseado na gratidão e não no medo e não na com base em ameaças de maneira nenhuma. E nenhuma troca, né? A gente não está tentando trocar nada com Deus, a gente não está tentando conquistar nada com Deus, porque tudo já foi conquistado por meio de Jesus. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei. Mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada ainda, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, né? A gente já viu isso em outra aula, que nós não estamos mais obrigados a cumprir todas aquelas cerimônias veterotestamentárias, né, do Antigo Testamento, porque elas já foram cumpridas em Cristo. Como estava, né, o Israel do Antigo Testamento, a igreja judaica. Então, tendo maior confiança, nós temos de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Então, nós temos agora, na plenitude do Espírito, sob a administração do Evangelho, na nova aliança, agora no Novo Testamento, nós temos sim uma maior, uma amplitude maior da liberdade cristã, né? Então, ele está falando que nós estamos num momento privilegiado na história da salvação. Só Deus é Senhor da consciência, e ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Então a nossa consciência precisa estar ah, livre de mandamentos humanos, de doutrinas humanas, porque só Ele é Senhor da nossa consciência, tá? E nós devemos deixar
tudo que é contrário à sua palavra, seja em matéria de fé ou de culto, nós precisamos deixar que essas coisas não atormentem a nossa consciência, porque a nossa consciência deve ser apenas nutrida por aquilo que é a palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado ah, com isso, porque a Bíblia não mede esforços para falar sobre o problema e as consequências de mandamentos humanos serem seguidos como se fossem mandamentos divinos. E muitas vezes deixamos de atentar para aquilo que está claro na Bíblia, que é a vontade de Deus, para nos apegarmos à tradição, para nos apegarmos a mandamentos de homens e coisas que a Bíblia não fala sobre. E aí então nós invertemos tudo isso, nós temos a nossa consciência ferida por aquilo que não é a vontade de Deus, não é palavra de Deus, não é uma ordem de Deus, e estamos deixando de alimentar a nossa consciência com aquilo que de fato é um mandamento divino. Então, assim crer tais doutrinas ou obedecer tais mandamentos humanos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. E requerer para elas fé implícita ou obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Então, a exigir, né, de outros, ou até de nós mesmos, né, uma obediência cega, uma fé implícita, é, em algo que não é a própria vontade de Deus revelada nas Escrituras, isso é destrutivo, isso ah, é destruir a liberdade de consciência que Jesus Cristo nos comprou, tá? Ele nos chamou para essa liberdade, não liberdade de obedecer, de não ter que obedecê-lo, até porque liberdade não tem a ver com a ausência de parâmetros, mas é uma troca de senhorio. Se antes tínhamos como senhores o pecado na nossa vida, agora o nosso Senhor é o próprio Jesus Cristo e servi-lo é liberdade. Obedecer a sua lei é liberdade, mas obedecer mandamentos humanos ou tradições, seja lá de quem seja, isso fere a nossa liberdade cristã. Aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, né, qualquer desejo pecaminoso, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. Então, aqueles que, dizendo terem liberdade cristã, cometem pecado, né, ou toleram desejos eh, pecaminosos, destroem o objetivo, a finalidade da liberdade cristã. Porque o fim da liberdade cristã é que nós sejamos livres das mãos dos nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele de todos os dias da nossa vida. Então, ou seja, Deus nos comprou e nos deixou liberdade para que nós fôssemos livres do pecado que ah, nos tenta, que nos atrai. Então, quando nós, sob pretexto, né, afirmando que por conta da liberdade cristã podemos pecar, na verdade a gente está indo contrário à finalidade para a qual Cristo nos libertou, que é para ficar mais longe ainda do pecado e mais próximo ainda de Deus, da sua santidade. Então, de maneira nenhuma podemos usar o conceito da liberdade cristã para pecar ainda mais. Muito pelo contrário, de novo, é um conceito que deve nos levar para mais longe do pecado, para mais perto da santidade de Deus. E a confissão continua dizendo que, visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto, né, de liberdade cristã, se opõe a qualquer poder legítimo, civil ou religioso ou exercício dele, né? Então, uma coisa é Deus nos comprou para a liberdade, só que quando você usa isso para se opor, né, sob pretexto da liberdade cristã, para se opor a qualquer poder legítimo, seja ele civil, religioso, nós estamos, na verdade, usurpando o significado de liberdade cristã, tá? Porque dentro da liberdade cristã, sim, nos é devida a obediência às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Então, os nossos pais, os nossos governantes, os nossos líderes religiosos,
Nós temos dever de submissão, e isso não implica na nossa falta de liberdade cristã. Muito pelo contrário, o pleno exercício da nossa liberdade cristã envolve a nossa submissão às autoridades. E a Confissão diz ainda que, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernentes à fé, ao culto e ao procedimento, né, ao comportamento, se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo, né, a maneira de publicar essas opiniões, essas ideias, e pela maneira de manter essas coisas, então, ou seja, não é só o conteúdo, mas a forma como esse conteúdo é expresso e mantido, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela, e podem de justiça ser processados e visitados com censuras eclesiásticas. Ou seja, qual é a preocupação que a confissão está estabelecendo aqui? Que é uma preocupação bíblica. É verdade, sim, que nós temos liberdade cristã. Tá? Nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos esquecer disso, não podemos nos submeter a regras e padrões humanos, né, como se fossem divinos. Né? Submeter a nossa consciência a isso, isso é perigoso, isso é errado. Agora, não significa, novamente, que nós não devamos nos submeter à autoridade e, mais, não significa que, por conta da liberdade cristã, nós não devamos ser advertidos e exortados quanto à nossa falta de obediência a Deus, à lei de Deus. Então, se nós tivermos opiniões ou práticas contrárias aos princípios do cristianismo, quanto às matérias de fé, ao culto, aos comportamentos que são esperados de nós, se mantivermos práticas não piedosas, ou a maneira de nós comunicarmos certas coisas for de maneira errada. Então, tudo isso prejudica a igreja, a paz externa da igreja, da ordem que Cristo estabeleceu. E sim, esse tipo de ação, esse tipo de comportamento deve ser sim repreendido pela igreja, que é uma autoridade que Deus colocou sobre a, os crentes, né? A igreja no sentido da, daqueles a quem Deus confiou, né, o poder das chaves, aquele próprio passo de Mateus 18, né, de que quando um irmão estiver em pecado, outro deve exortá-lo, e se ele não ouvir, levar mais dois ou três, e se ele também não ouvir, levar a igreja, né? Então esse processo deve ser respeitado, embora seja verdadeiro ou verdadeira a doutrina da liberdade cristã de consciência e que só o Senhor é Senhor da nossa consciência. Mas isso não significa que não devamos nos submeter aos esquadrinhos, né? À avaliação, ao julgamento, às visitas, ao processo, às censuras que são devidas, seja no Estado, seja para com a igreja. Tá? Então, esse é um capítulo bem importante, porque às vezes se confunde essas coisas, né? Ou acaba eh, gerando pessoas insubmissas, o que jamais é a intenção da Bíblia falar sobre a liberdade que Cristo nos comprou, ou gera pessoas, a negligência desse assunto, né, gera pessoas muito vinculadas a um tradicionalismo, a regras humanas, e isso é muito prejudicial, ou pessoas que são ah, vo- devotadas a um antinominalismo, né, a um antinomianismo, que é a ideia de você rejeitar a lei, rejeitar a obediência de Deus, tornando negligente por conta, né, sob pretexto da liberdade cristã, então se tornar uma pessoa desobediente a Deus, porque no final das contas você é livre para fazer o que quiser, sendo que liberdade na Bíblia nunca foi a ausência de parâmetros, de regras, e sim uma troca de senhor. Então não somos mais servos do senhor pecado, mas agora somos servos do Senhor Jesus, e então a nossa liberdade tem a ver com obediência irrestrita e completa ao nosso único Senhor, tá bom? E isso, mais uma vez, isso não nos
legitima para desobedecermos às autoridades que foram instituídas pelo próprio Deus, como vários textos das Escrituras nos lembram. Bom, então esse é o capítulo sobre liberdade cristã e até o próximo capítulo.